Shalom a todos. Deus é nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes caiam nas profundezas do mar. Salmos 46, 1 e 2, na Bíblia Tradução do Novo Mundo, de 2015. É muito bonito esse texto que expressa a confiança que nós devemos ter em Deus, buscar Ele, porque Ele é a ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. O texto aqui que você vê também está nos manuscritos massoréticos bíblicos em hebraico. Massoréticos por quê? Porque tem consoantes e vogais. Nesse manuscrito aqui, está dizendo assim: Elohim lanu, mahaseh, vaos, Ezra, Betsaraot, Nimetza, Meod, Alhen, Lonirá, Behamir, Aretz, Uvemod Harim, Belev, Yamin. Então, esse texto aqui está dizendo as mesmas palavras que nós temos na nossa Bíblia hoje em português. Mas alguns pensam, será que o texto mais antigo também estaria do mesmo jeito? Sim, está preservado. Nós consultamos o Alepo Codex, o Códice de Alepo. Ele é de 920 depois de Cristo. Ele também traz as mesmas palavras. Aqui que você percebe a escrita em hebraico. De fato, Deus é nosso refúgio e nossa força, que nós possamos caminhar com Ele e receber a ajuda que Ele pode nos dar. Né? Ainda outro texto que mostra a preservação das Escrituras é Isaías 48, quando diz: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Lá em 1819, na versão Almeida, escrito assim: seca-se a erva e caem as flores, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, um português mais antigo, mas são as mesmas palavras. De novo, se a gente fosse pesquisar então nos manuscritos hebraicos massoréticos, se a gente for ali no Sasson, que é do ano 950 depois de Cristo, percebemos aqui que ele traz essas palavras em hebraico e também nós colocamos aqui a transcrição em caracteres latinos para a gente entender, buscar entender como é que seria a pronúncia, né? Aproximar a pronúncia do hebraico, então com caracteres que a gente consegue entender aqui, como sendo caracteres latinos das línguas românicas. Muito bem. Se a gente olha aqui o Sasson, olha para o Leningrado, que é de 1008, e também para o Canone TOR, que é de 1380, percebemos que a mesma mensagem bíblica está preservada. Então, é muito bom perceber que há essa consistência nos manuscritos, eles estão bem preservados. E o melhor é que essa preservação da qualidade do texto bíblico, das escrituras em hebraico, é também atestada por especialistas que investigam os rolos bíblicos, sejam eles os rolos escritos lá no primeiro século, no Mar Morto, também os textos da Septuaginta, que aí já é em grego, mas também esses textos mais tardios, textos hebraicos massoréticos, quer dizer, esse texto com consoantes e vogais, é um bom texto. Olha o que nos diz aqui o professor Emanuel Tove no seu livro Crítica Textual. Ele diz que, mas ao longo dos séculos, o número das diferenças, dessas diferenças que ele está falando entre os manuscritos, essas diferenças decresceu, ou seja, diminuiu, por causa da adição da vocalização, da acentuação e do aparato da massorá. Quer dizer, o texto hebraico massorético tem as vogais, tem os sinais massoréticos ali, a acentuação. Isso foi bom? Ele está dizendo que sim. Por quê? Decresceu as diferenças entre os manuscritos. Essas anotações, segundo ele, acrescentaram um elemento de
precisão e preveniram modificações nas consoantes. Então, de fato, um especialista como esse, entre tantos outros, né, nós temos Nehemiah Gordon, entre outros hebraístas, que sim atestam que o texto bíblico hebraico massorético, de um modo geral, está muito bem preservado. E quanto ao nome divino, que talvez seja o seu interesse aqui, o interesse do canal também, não é? Bem, o próprio Deus, nosso Senhor, o Altíssimo, Yehová em hebraico, Jeová em português, ele disse: esse é meu nome, e assim serei lembrado por tempo indefinido, Leolam, por tempo indefinido, para sempre, Leolam, de geração em geração. Isso está em Êxodo 3,15. Êxodo 3,15 geralmente as pessoas não leem, mas está lá. Ele disse: Yehová Elohei. Então, o próprio Jeová, Deus, ele disse para Moisés que Zé Shemi, esse é meu nome, Leolam, para sempre, por tempo indefinido, Ledordor, de geração em geração. Então, a cada geração, Deus cumpriu e cumpre sua promessa de que as pessoas possam adorá-lo também por nome, que seu nome seja conhecido, seja respeitado e honrado. Então, nós também somos uma geração que temos o conhecimento dos manuscritos das Bíblias com o nome divino Yehová em hebraico, a tradução é Jeová em português, e isso é muito bom. Já até fizemos comparações aqui em outros momentos, em trechos com outros manuscritos ainda mais antigos, né? O Canonite OR com o OR 445, que é de lá de 950 depois de Cristo, e a gente encontra o nome divino Yehová preservado devidamente. Então isso mostra que o texto bíblico hebraico massorético, de modo geral, ele é consistente, né? Tem uma boa preservação. Mas aí muitas pessoas se deparam com uma obra relevante, muito importante, que é a Enciclopédia Judaica. De um modo geral, essa enciclopédia é muito erudita, traz muitas informações consistentes. Mas, geralmente, as pessoas têm replicado a edição de 1904, na página 87 e 88, quando ela traz uma informação exatamente a respeito do nome Jeová. Vamos dar uma olhada aqui no site que ela está hospedada, nessa biblioteca. Vamos dar uma olhada aqui no site em que está hospedada essa obra, né, da Enciclopédia Judaica. Então, nós temos aqui, você está vendo aí o site, né, que a gente encontrou essa versão de 1904. Não é muito fácil de ser encontrada, e ela vem trazendo aqui as suas descrições. Quando chega no tópico Jeová ou Jehová, né, na página 87, vamos consultar então o que a biblioteca, o que esta enciclopédia está trazendo a respeito do nome divino, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui sobre isso. Coloquei para facilitar para a gente a tradução aqui do outro lado. Ela diz o seguinte, nas páginas 87 e 88. E o nome Jeová ou Jehová, uma pronúncia incorreta, introduzida por teólogos cristãos, mas quase totalmente desconsiderada pelos judeus, do hebraico YHWH, o inefável nome de Deus, o tetragramaton ou Hashem Meforash. E esta pronúncia é gramaticalmente impossível. Que absurdo, né? Absurdo. Surgiu através da pronúncia das vogais da leitura marginal Kere dos massoretas para Adonai, com as consoantes do Ketiv, leitura do texto, para YHWH, misturando Adonai, o Senhor, então, sendo substituído com exceção onde quer que YHWH na Bíblia e livros litúrgicos. Quer dizer, vamos ver o que cada ponto que essa enciclopédia trouxe e por que eles falharam nesse ponto específico sobre o nome divino. Por que essas informações são claramente falhas, elas estão equivocadas. Então, quando eles dizem uma pronúncia incorreta introduzida por teólogos cristãos, quer dizer, Jeová ou Jeová, como se fosse uma pronúncia incorreta, né? Eles estão dizendo, quase que totalmente desconsiderada por judeus. Então,
é isso que eles estão trazendo, né? Como se fosse uma coisa dos cristãos e não dos judeus. Mas vamos aos fatos, então. O que é que a gente está percebendo aqui? Nós estamos aqui com trechos de manuscritos bíblicos hebraicos produzidos por cristãos, produzidos por romanos aqui, pessoas de Roma, do catolicismo romano. Não, aqui são produções de judeus, tá? E que nome é que eles registraram então nesses trechos que a gente está visualizando aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos ampliar aqui? Então vamos lá. A gente consegue perceber aqui, essa é a coleção de Braginski, que na verdade é uma cópia do Códice de Hillel. O que é isso? É um livro que Hillel, bem Moses B. Hillel, escreveu lá na Espanha por volta de 600 depois de Cristo. Há relatos consistentes de vários judeus que esse códice existia e ele foi copiado. As cópias que sobreviveram, a gente vê aqui em alguns trechos o nome divino Yehová. Aqui você está vendo também, tem o tetragrama, essas 4 letras com as vogais E, esses 2 pontinhos, O e A aqui embaixo. Quantas vezes nós encontramos Yehová nesse texto, Códice de Hillel? 14 vezes. É uma escrita feita por cristãos? Não, por judeus. Agora, temos aqui também o Códice do Pentateuco, o OR 445. Esse OR, ele é de 950 depois de Cristo. E ele traz aqui, em vários trechos, o nome divino, você está vendo o tetragrama, mas as vogais, esses 2 pontinhos, esse pontinho em cima, O, e aqui embaixo, A, Yehová, 55 vezes. Então, quando a enciclopédia vem dizer que é uma escrita que parte de cristãos e não dos judeus, que judeus desconsideravam, bem, essa informação ela está equivocada, ela está parcialmente errada. Por quê? Porque a tradução de Jeová, ela vem exatamente de Yehová, que é a escrita hebraica. A única coisa que os cristãos fizeram foi traduzir. E será que a tradução é proibida? Deus proíbe a tradução da palavra dele? Jamais. Sabemos que tanto Jeová como Jesus Cristo autorizaram as boas novas sendo pregadas para judeus, para gregos, para líbios, sírios, pessoas de todas as nações. E é claro que isso incluiria também, posteriormente, a língua inglesa, a língua portuguesa. Mas vamos ver mais erros que essa enciclopédia propagou. Bom, vamos adiante. Diz também que essa pronúncia incorreta foi introduzida por teólogos cristãos, mas estamos vendo aqui mais uma obra feita por judeus, que traz Yehová. Vou ampliar aqui para a gente perceber, então, que obras são essas. Nós estamos aqui com o manuscrito, o Códice dos Profetas do Cairo, e ele é de que ano? 897, 895 depois de Cristo. Isso é o que tem lá no colofão, ou seja, na contracapa desse códice. E lá atrás, como você está vendo aqui, ó, o tetragrama com as vogais E, O e A e Yehová, 114 vezes. 114 vezes. Temos também o manuscrito EBR2, B52, ele é um Pentateuco, e ele traz também Yehová. Você está vendo aí, né? Quantas vezes ele grafa Yehová? 1259 vezes. Ou seja, a maior parte desse Pentateuco, desses 5 livros, a escrita majoritária que tem lá é Yehová. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando só sobre esse manuscrito aqui. E é produzido por judeus caraítas, lá naquela região que hoje é a Crimeia.